Oi, se você não me conhece, eu me chamo Aline e tenho uma página chamada Lilivros em quase todas as redes sociais. E hoje eu vim compartilhar com vocês uma decepção do meu autor favorito, Brandon Sanderson. Por favor, de uns casos, você não está ouvindo isso, você também é um dos meus autores favoritos, mas de ficção científica, de fantasia, realmente é Brandon Sanderson. E eu fiquei muito decepcionada quando eu li Coração de Aço. Você já leu Coração de Aço? Qual é a sua opinião sobre Coração de Aço? Eu vou dizer aqui o que é que eu achei. Eu comecei o livro, na verdade, sem muitas expectativas, porque eu vi que era uma área de escrita de Brandon Sanderson que eu não estava muito acostumada a ler. Eu tô acostumada a ler esses calhamaços aqui, né, de Caminho dos Reis, os projetos secretos dele. Eu já li Trash, eu já li Manual do Mago Frugal e Palavras de Radiância. Eu tô nas últimas 150 páginas de um livro de 1300 e pouco, isso é muita coisa. E todos os livros que eu li de Brandon Sanderson até hoje, eu achei todos eles impecáveis. Manual do Mago Frugal é um livro que mistura um pouco mais de ficção científica com fantasia. Todos os outros são de alta fantasia. Trace, eu acho que é um livro mais voltado para o público infanto-juvenil. Apesar dele ser mais para o público infanto-juvenil, eu achei uma história muito bem construída, que tem o tom correto para aquela idade. Eu amei, eu recomendei para Caio Digníssimo ler, ele leu e gostou. E é um livro muito sensível, muito delicado, mas que também é muito interessante. Sabe, é que nem aquele livro de Tolkien, que é Roverando, Mestre Guios da Aldeia, que você lê e você sabe que aquilo é pra criança, mas você também se diverte. É diferente do livro de Brandon Sanderson. Ah, mas tá comparando Tolkien com Brandon Sanderson. Eu comparei levemente aqui, apenas para a gente ver que não necessariamente um livro infantil vai ser chato para um adulto, vai ser muito legal. Mas eu gostaria de comparar Brandon Sanderson com Brandon Sanderson. Esse é um livro que ele escreveu em 2013 e veio para o Brasil em 2016, numa época em que os super-heróis estavam super em alta. Beleza, tem problema você escrever um livro de super-heróis? Não, tem público pra isso. O problema é você escrever um livro de super-heróis deixando toda a sua identidade de escrita de lado, sabe? Esse é um livro que você lê e você não reconhece o Brandon Sanderson que você leu no livro bestinha dele, Manual do Mago Frugal. Você não reconhece ele no livro mais infanto-juvenil, que é Trace. Você não reconhece a escrita dele, que é a escrita de Caminho dos Reis. Algumas pessoas até falaram assim, não, dá pra reconhecer sim, algumas coisas bestas e tal que ele coloca. Mas, gente, é muito discrepante a forma que ele escreve em Coração de Aço e Caminho dos Reis, ou Trace, ou qualquer outro livro dele que eu já tenha tido contato. É capaz de ter algum livro que ele já escreveu que não tenha sido tão bom quanto esses daí que eu já mencionei. Mas, gente, esse Coração de Aço é horrível. Pra mim. Ah, Aline, eu li, eu gostei. Que bom, deixa aqui seu comentário. Diz pra mim o que é que você gostou do livro. E por que que sua opinião é tão diferente assim da minha, né? Qual é o detalhe que eu falei que você não concorda? O livro vai começar, na verdade, com um menino de 8 anos testemunhando uma pessoa, né, tirando a vida do seu pai. E a gente fica sem saber o que é que tá acontecendo ali no início, porque tem herói, não tem herói. Pela capa, na verdade, você dá já pra entender que é um herói, né? Que é uma cidade que vai ter herói, só que você não sabe se o herói é bom ou se o herói é ruim. Eu, pelo menos, não leio sinopses, então eu fui de coração aberto, sem expectativa nenhuma. Então, quando começa, é pela perspectiva do menino de 8 anos. Ele está lá no banco com o pai, ele tá pedindo empréstimo, né? O menino não, o pai tá pedindo empréstimo no banco. E aí o cara fala que não tem como dar um empréstimo, não sei o quê. A gente fica sabendo que a mãe do menino já morreu. E aí o pai é negado isso, só que neste momento entra uma pessoa evaporando todas as outras, assim, parecendo que é por pura maldade do seu ser. Ele olha assim pra uma mãe que tá segurando a criança, ele vaporiza a primeira criança, a mãe surta segurando ossos e poeira e tal. E aí a gente fica, meu Deus, que coisa bizarra. E aí ele vaporiza várias pessoas. E aí chega depois outra pessoa. E o pai do menino, ele acredita que existem super-heróis que serão do bem. E aí o menino fala que isso não existe e tal. Ele pensa, na verdade, né, que isso não existe, que ele acha que não vai ser bem assim. E aí esse super-herói chega, torna tudo aquilo ali que já tava ruim uma coisa muito pior. Porque ele acaba de exterminar todo mundo e vai ameaçar todo mundo. Só que o pai do protagonista, ele vê que aquele cara que tava vaporizando todo mundo tava vindo por trás desse, né, que chegou depois, desse super-herói, pra matá-lo. E aí ele pega a arma, aponta pra o carinha, né, que queria matar esse que chegou depois, e ele erra o alvo, e aí passa pelo rosto desse cara. E aí o menino fica, tipo, surpreso depois, porque ele, em tese, seria um cara invencível. Nenhuma bala pode machucá-lo, nenhuma outra poção, nada pode ferir esse, né, herói. E o pai dele conseguiu, com um tiro de bala, fazer, assim,
um ferimento no rosto dele e todo mundo fica sem entender por quê. Todo mundo, na verdade, o menino e depois as pessoas que ele compartilha isso. Só que o que acontece é que esse, né, super-herói que chegou por último, ele não é clemente, ele não é nada do tipo, ele não é bonzinho, ele não tem amor no coração dele. Quando o cara vai lá e machuca, né, o rosto dele, ele tem que esconder toda a prova e todas as pessoas que estavam lá e viram isso. Então ele transforma todo o banco em aço. Ele mata todo mundo que tá lá, inclusive o pai do menino. E ele tem essa característica muito esquisita de pegar a arma da pessoa que tentou matá-lo, pegar e atirar na própria pessoa, né? Usar aquela arma contra a pessoa. E aí ele pega a arma do pai do menino e atira no pai do menino. E aí o menino fica lá em choque, o herói, né, começa a transformar tudo em aço. O menino foge, se esconde, aí depois vem uma equipe, né, ver quem é que tá vivo ou quem não tá vivo pra recolher as pessoas que estavam vivas e tentar cuidar delas. Só que até essas pessoas que sobreviveram, o coração de aço vai lá e afunda todo mundo assim no chão pra matar todo mundo. E aí depois disso, 10 anos se passaram, ainda sob a perspectiva do menino. Toda a cidade está transformada em aço. É uma cidade que vive sob medo e tensão, né, desse cara. A gente vê que nenhum desses heróis, que eles são chamados de épicos aqui nesse livro, eles são do bem. E aí existe toda uma organização de épicos. Existem os épicos que têm o poder baixo, tem um épico que tem um poder mediano, e tem um épico que é, tipo, o suprassumo dos épicos e tem um poder indestrutível. A gente vê, então, que existe também os executores, que é uma equipe, né, que eles tentam exterminar esses épicos. E esse menino, ele durante 10 anos, ele tinha 8 anos quando o pai dele faleceu e ele testemunhou o coração de aço sangrar. Ele passou 10 anos, então, pesquisando sobre épicos e querendo se juntar aos executores para poder eliminar todos os épicos. É uma história, né, que tem, assim, uma trama, um plot interessante. Eu contando, tô aqui, nossa, que interessante, por que eu não gostei? Por causa da execução. O protagonista é um bundão. Ele é muito insuportável. No livro Caminho dos Reis, nós temos sim personagens insuportáveis, né? Que é esse calhamaço aqui. Mas o negócio é que a gente vê várias perspectivas, né? Vários pontos de vista. E aí os personagens insuportáveis, como tem uma grande variedade de pessoas nesse livro, a gente ignora. Mas no livro Coração de Aço, não. São poucas pessoas, né? A gente vai ver sob a perspectiva do menino, do início ao fim. E a gente vai ver sempre aquelas mesmas pessoas. Então, eu particularmente não me apeguei a nenhum deles. Cada um era um estereótipo pior do que o outro. Tem lá uma mulher que ela é a nerd e aí ela tá sempre bebendo refrigerante, fazendo cálculo e tudo mais. Tem outro cara que ele é o engraçadão e faz umas piadas assim, nada a ver. E aí ele diz que ele é descendente de não sei o que, e aí tenta imitar o sotaque dali, daqui, não sei o que. Só que em nenhum momento dei risada com nada que ele tentou fazer, sabe? É mais um pastelão. Vai ter a personagem, né? A menina que vai conquistar o coração do nosso protagonista. E ele é tão, assim, vergonhoso que ele faz umas piadas. Tipo, teve uma hora que ele falou que ele era um tijolo de mingau. Engraçado, né? E aí a menina se acabou de rir, não sei o que, né? Aí eu fico, gente... E durante todo o livro, ela simplesmente ignora o menino. E aí ele tá apaixonado pela menina. Ele fala umas coisas assim, nada a ver, sabe? Pra quebrar o clima. Ah, eu preferia quando você tava fazendo striptease. Ah, eu te abracei e nunca mais quero te largar. Aí, tipo... Sabe, parece aquela pessoa que insiste em paquerar alguém, a outra pessoa não tá dando corda nenhuma. Pois é, mas aí é uma grande história de amor nesse livro. Pra mim, esse relacionamento deles não teve nenhuma fundação, não é sólido, e ele fica super abalado lá com a menina. Enfim, é muito estereotipado, sabe? E aí, o que é que eu acho que aconteceu aqui nesse livro? Eu acho que ele tentou escrever para um público jovem adulto, mas ele... Por quê? Algumas pessoas falaram assim, não, é infanto-juvenil. Só que eu não acho que é infanto-juvenil, porque tem umas cenas bem gráficas, bem gore. Tem uma parte lá que o cara é baleado, e aí o cérebro amassa e os olhos saltam. Eu não sei, eu não diria que isso daí é infanto-juvenil, mas também é a minha opinião, né? Eu não sei. Mas eu diria que é mais jovem adulto, sei lá, a galera com 17, 18 anos, pra ler um negócio desse. E aí, ao mesmo tempo, é um livro muito fraco. Eu acho que seria adequado para pessoas de 13, 14 anos que estão iniciando, né, no hábito da leitura e vão se deparar com um livro desse e vão gostar. Mas não parece que ele acertou o público-alvo dele, sabe? E
pra adulto dá uma vergonha alheia. É diferente dos livros que eu mencionei antes de Tolkien, que são livros infantis, só que o adulto se diverte lendo também. Esse daqui não me dava vergonha alheia. Uma coisa positiva desse livro é que Brandon Sanderson, ele é mestre em fazer cenas de ação. Então todas as cenas de disputa, de ação que tinha lá, ele corria, ele não sei o que, ele planejava, eu ficava imersa. O problema era, né, entre essas cenas de ação, tinha cena de desenvolvimento da equipe, do personagem. E aí eram nesses momentos que eu ficava assim, não acredito. Eu li, né, que ele tá disponível pelo Kindle Unlimited. E aí eu olhava quanto tempo terminava pra acabar aquele capítulo, porque sempre aparece embaixo. Eu ficava, ok, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Então assim, foi um livro que pra mim foi um parto fazer essa leitura. Eu não gostei do livro, eu achei ele muito qualquer coisa, sabe? Você não vê personalidade ali naquelas falas, naquelas descrições, naquela narração. Tem coisas assim mirabolantes, tem soluções que eu fiquei batendo palmas, mas de uma forma geral, pra mim, é um livro muito fraco, muito fraco. É uma trilogia, então esse livro, ele resolve pequenas coisas assim, mas deixa um gancho muito grande para os outros livros. Na verdade, assim, não é que deixa um gancho muito grande, mas é porque ele resolve poucas coisas. Nesse livro daí, ele foca em coisas pequenas, só que são coisas pequenas de um problema muito grande, porque ele diz que apareceu, né, esse sol, essa luz chamada calamidade no céu, e aí as pessoas começaram a ter poderes. Então, por isso que esse é um livro considerado de ficção científica e não de fantasia. Normalmente, livros de heróis, histórias de heróis, são considerados ficção científica, porque ou é uma coisa de laboratório, né, construída pelo homem, ou é proveniente de alienígenas. Aí a gente não sabe, por enquanto, de onde é que surgiram esses épicos. A gente acha que é por causa dessa luz, né, que surgiu nessa cidade, então por isso que ele é considerado de ficção científica. Mas assim, é uma ficção científica muito fraca. Eu pelo menos fiquei assim, poxa, beleza, eu gostaria de saber o que aconteceu, como é que surgiram, o que é que vai acontecer, né? Porque tem tantas pessoas assim épicas no mundo e todas elas são más, porque fica toda uma história assim meio que parece até uma politicagem, né? Dele comparar com a realidade, dizendo que quem tem poder se corrompe, quem não tem poder vai tentar lutar contra as pessoas que têm poder para tentar diminuir essa desigualdade. Mas é uma coisa muito radical, sabe? Se você tem poder, você usa o seu poder, você fica do mal. Então não tem um meio termo ali pra ele nesse primeiro livro. Aí eu gostaria de saber se nos outros livros eles vão conseguir, né, algum meio termo das pessoas usarem o poder e elas ficarem também tranquilas. Eu quero saber também como é que surgiu esse poder. Foi o quê? Uma coisa de laboratório? Foi uma coisa alienígena? Eu gostaria de saber se no futuro eles vão conseguir conviver com os épicos e vão conseguir, né, fazer leis para que contenham esses épicos. Porque como esses épicos são tão poderosos, não tem lei que faça eles serem controlados, sabe? Se você tem um poder de ficar invisível, passar por paredes, que lei vai te botar atrás das grades? Nenhuma. Então eu tenho curiosidade pra isso, mas não suficiente pra continuar a leitura da trilogia. E eu fiquei decepcionada porque é um autor que eu gosto muito. E aí, quando eu peguei o livro, nossa senhora, eu tava, assim, animada pra fazer essa leitura, mas também, ao mesmo tempo, sem esperar grandes coisas por causa da capa que eu vi. Eu falei, ok, é de super-herói, eu vou com o coração aberto, sem esperar nada. Mas, gente, eu me decepcionei, eu fiquei muito triste com essa leitura. Eu tô lendo ao mesmo tempo, né, Palavras de Radiância, que é do mesmo autor, e super animada e empolgada pra terminar a leitura. Ai, gente, eu não gostei, eu não pretendo continuar a trilogia. E eu não sei, eu acho que eu recomendaria esse livro pra uma pessoa de 14 anos. Se você tem mais de 14 anos, você vai ver coisas lá que vai te dar vergonha alheia, que você vai dar muxoxo, que você vai revirar o olho. Se eu não tivesse prazo pra terminar esse livro, né, porque eu faço parte de um clube do livro, que a galera escolheu esse livro pra fazer a leitura, eu não teria lido, sabe? Eu teria largado o livro, mas eu fui até o final pra gente poder discutir. E foi isso, gente. Foi um livro decepcionante pra mim, mas ele assim, não é o pior livro que eu já li na minha vida. Tiveram livros que eu já li que eu não recomendaria pra ninguém. Mas assim, se você quer conhecer, né, uma outra faceta de Brandon Sanderson escrevendo ficção científica fraca pra pré-adolescente, que você vai ter vergonha alheia, vá, leia, mas saiba também que você vai se irritar em alguns momentos. E, é isso. Eu fiquei muito desempolgada com esse livro. Ainda bem que eu tô lendo outro livro dele, entendeu?
pra poder remediar, eu vou fingir que eu nunca li esse livro na minha vida, pra não estragar a imagem que eu tenho de Brandon Sanderson como um autor com um grande estilo. Gente, o que faltou nesse livro foi estilo, sabe? Enfim, se você já leu esse livro, qual foi a sua opinião sobre ele? Você acha que tem alguma coisa que eu falei que você não concorda? Podem dar suas opiniões aqui, com educação, claro. Ai, gente, eu vou terminar o vídeo por aqui, porque senão eu vou ficar só me repetindo. A gente se encontra então na próxima semana. Desejo boa sorte se você for encarar esse livro. E se você for encarar esse livro, depois volta aqui pra dizer que eu tinha razão, hein? Tchau, gente. Boa semana. Até semana que vem.